Irmãos, só para falar, né, da nossa última informação, nós estamos organizando, amanhã eu vou sentar com o presbitério, né, nós teremos nossa reunião de oração das 8 até as 9, já vou explicar isso melhor para os irmãos, mas só entrando na questão da conferência, nós vamos aí definir a questão, né, de como vai ser, né, e todo o trâmite, a logística, e com isso nós vamos conseguir calcular, né, também a questão do valor da inscrição. Mas já está confirmado para estar conosco o pastor Ricardo Guimarães, da Vinha Rio, né, da Videira Rio de Janeiro, vai estar conosco, né, a nossa quarta maior igreja videira no país. Vai estar, né, o pastor Christian Jimenez, né, da Videira Cuiabá, a terceira videira maior do país, aleluia. E estamos, né, sonhando com o pastor Naor também, que deve estar conosco, né, para encerrar a conferência. Então, só está dependendo da questão de voo, no caso dele, mas os dois primeiros, pastor Christian e pastor Ricardo Guimarães, já está confirmado, amém, irmãos? Caso, na verdade, o pastor Naor não possa vir, tenho pensado no pastor, né, de Uberlândia, né, o pastor Rafael Vieira, né, que hoje das videiras de interior não capital, é a maior do país, 2.800 jovens e adultos, mais ou menos aí umas 1.500 crianças também. A pastora Fabiana tem um ministério, as irmãs que lidam com os kids sabem, na verdade, né, do tamanho do ministério dela, né, tem abençoado, na verdade, nós como videira, amém? Então, vai ser uma grande conferência, vai ser para a Vinha DF, ok? Então, são todas as igrejas videiras, e nós temos um irmão que está se associando a nós, né? E, a verdade, nós vamos fazer aqui no prédio mesmo, amém, irmãos? Então, nós vamos repaginar o prédio aqui, aleluia, vai estar bonitão, né? Vamos investir na questão do som, aquilo que nós gastávamos em aluguel lá fora, né? A verdade, nós vamos investir aqui, né, no prédio da igreja, amém, irmãos? Só que, com isso, as vagas são limitadas, né? Então, primeiro, nós estamos trazendo gente de peso, duvido que você não saia daqui pegando o anjo pela mão, aleluia, né? Vai ser, na verdade, né, 2 dias, vai ser dia 1º, dia do trabalhador, e no dia 2, que é sábado, vai ser manhã e tarde, começa às 8h30 da manhã, temos o intervalo do almoço, voltamos, né, 2, 3 horas depois, e aí terminamos mais cedo. Para quê, pastor, termina mais cedo, né? Não era melhor começar às 7 da noite? A verdade, irmãos, é que termina a conferência, os irmãos querem sair para comer, para fazer comunhão, juntar a célula, né, aquela coisa toda, e com isso também nós conseguimos aproveitar esse tempo de conferência para ativar também a comunhão pós-conferência, e nós temos as igrejas que são da Vinha DF, né, que elas estão mais longe. Então tem os irmãos que estão lá no Paranoá, né, irmãos que estão lá em Planaltina, né, os irmãos que estão lá em Formosa. Então isso dá 1 hora e lá vai Pedrinha. Então nós precisamos terminar tipo 8h30, né, para que os irmãos possam ir e no outro dia voltar, né? Se terminar 11 horas da noite, imagina, os irmãos chegam de madrugada e está aqui às 8 de volta, é judiar demais o povo. Então, quero que você possa entender, né, o porquê que nós estamos, né, adaptando a questão do horário, amém? É um paradigma novo para nós, porque normalmente a gente faz, né, na parte da manhã, e aí pega, né, ali das 5 para frente, vai até às 10 da noite. Nós não vamos fazer assim não, dessa vez pensando, né, no corpo e não em nós, apenas, amém, irmãos? Então, as vagas são limitadas. Então, nós temos 250, acredito, vagas para este evento. Pastor, posso vir? É para toda a igreja. O primeiro que se inscreveu, os primeiros 250, estão garantidos. Amém, irmãos? Então, aí tem uns irmãos, né, que choram bastante, né, Júlio? Não quero falar nada, né? Mas aí falam na verdade lá, pastor, mas não dá para colocar fulano, não sei o quê, né? A verdade, irmãos, a vontade do pastor é sempre abençoar a todos, trazer todos, mas por uma questão de conforto, por uma questão de justiça, né, por uma questão que muita gente vai pedir, a gente tem que ser justo e fazer aquilo que é o certo. Se nós combinamos algo, tem que ser aquele algo que está combinado. Amém, irmãos? Nós também teremos a equipe louvor, né? Estamos confirmando, mas já tem aí 90% de chance, que vai estar o pessoal de Goiânia aqui, irmãos, né? O mesmo ministério lá, que toca lá aos domingos, vai estar conosco aqui, o pastor Felipe e os irmãos que são componentes, vão estar também liderando a adoração aqui nesses 2 dias. Então vai ser muito especial, vai ser precioso. Gostaria que você estivesse aqui, né, na primeira conferência da Vinha DF, nesse novo tempo, amém? Já teve outros para trás, mas agora nós zeramos, porque é eu que estou aqui, amém, irmãos?
Então, nós vamos viver, na verdade, este tempo precioso a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, aqueça o seu coração, faltam apenas, daí 40 dias. Vai ser poderoso demais. Glória a Deus. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu preciso falar sobre o nosso jejum, de 21 dias. Nós, como videira, para você que é novo, está chegando, nós separamos sempre 2 períodos, um período no primeiro semestre, outro período no segundo semestre, para nós jejuarmos. O objetivo do jejum é nós crescemos como igreja na edificação, uma área que nós entendemos como presbitério, como liderança, que nós precisamos caminhar naquela direção. Então, no semestre passado foi igrejando, falando de ativar as conexões, ativar os dons, ativar a visão da igreja quanto à questão das células. Falamos muito sobre estrutura, mas nós, nesse jejum agora, vamos falar sobre a unção da multiplicação. Então, nós cremos que Deus tem multiplicação, crescimento, avanço para todos nós, em todas as áreas. Amém, irmãos? Mas como igreja, o que nós queremos é ver filhos, nós queremos discípulos, nós queremos ver esse prédio aqui lotado, amém, irmãos? E ver não só ele lotado, como também multiplicando o culto, para que a gente possa crescer, avançar e plantar novas igrejas, abrir novas células, alcançar mais famílias, porque quando falamos de crescimento, irmãos, nós estamos falando do reino de Deus avançando, fazendo a diferença, amém? O nosso Deus é um Deus de crescimento. Então, se nós queremos cumprir o propósito, precisamos crescer. Mas para crescer, temos que ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, com a palavra, com a revelação da palavra, de forma saudável também. Tudo que tem saúde cresce, irmãos. Por isso, nesses 21 dias, nós vamos orar, vamos buscar revelação, nós vamos ter momentos de edificação, momentos onde nós vamos estar orando especificamente por áreas da igreja que nós entendemos que precisam ser fortalecidas, e também é o tempo de você orar e buscar multiplicação, crescimento por áreas da sua vida. O que está parado? O que está travado, irmãos? São 21 dias para você ouvir de Deus, para ser sensível. O jejum não é para mudar a Deus, o jejum é para transformar você, trazer mudança sobre você. Amém, irmãos? Quando na verdade eu mudo, eu me alinho com a vontade de Deus, e agora Deus pode fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós começamos hoje, a partir de hoje, meia-noite, nós entramos nesse período, mas o nosso tempo de jejuarmos, irmãos, será de 12 horas, o jejum intermitente, como eu estou chamando, porque está na moda chamar isso de jejum intermitente. Então, do nascer do sol ao pôr do sol, nós vamos nos consagrar, vamos separar o tempo da refeição, para quê? Para orar, para ler as escrituras, para ler o livro do nosso período de edificação, de crescimento. E aí eu quero fazer uma ressalva com você, Irmãos, é muito importante que você tenha um material. Como é que você vai entrar num propósito, e você, às vezes, não vai ter um material, aquilo que vai falar, a forma como nós escolhemos, definimos, como Deus vai trazer edificação. Então, nós temos o material do pastor Aloísio, e aí reforço com os irmãos, nunca o pastor Aloísio pediu para que nós fizéssemos com o livro dele, em nenhuma campanha, irmãos, eu estou na videira já faz 17 anos, mais na verdade 4 para 5 anos como associado. O pastor Aloísio nunca pediu para comprar um livro dele, mas é tão precioso que eu quero que você possa entender, que não são apenas, na verdade, uma leitura, é edificação, é revelação, é apontamento da nossa necessidade como igreja, como cristãos, para cumprirmos o propósito. Então, é um material que duvido que você leia e não seja abençoado. E eu creio, irmãos, que nesse tempo nós vamos ser abençoados. Então, queria que você pudesse, ao final, comprar, na verdade, o livro. Nós temos lá menos de 100 unidades, com o Rodrigo, e ele está lá atrás. O valor é R$35, Então, eu queria que você pudesse passar lá na frente, comprar o livro. E amanhã, às 8 horas, nós vamos começar o nosso período, então, de oração, juntos aqui. Amém, irmãos? Mas, voltando no jejum, das 8 do nascer do sol, 6 da manhã às 6 da tarde, nós não vamos comer, nós vamos jejuar. Pastor, eu tenho um problema médico. Então você vai, na verdade, se adaptar dentro do seu problema médico, vou escolher alguns alimentos com os quais eu vou me alimentar, e outros que me dão prazer, me dão satisfação, que vão me lembrar, na verdade, que eu estou num propósito. Esses, então, eu vou tirar. Amém, irmãos?
Pastor, eu não quero fazer isso, quero fazer de 24 horas, quero fazer uma refeição só, né? Pode fazer. Pastor, eu quero jejuar os 40 dias só na água, pode fazer também, amém? Mas a verdade é que nós, na unidade, o mínimo, vamos dizer assim, seria as 12 horas, amém, irmãos? Por quê, pastor, nós decidimos isso? Porque eu falei, na verdade, com os irmãos, eu entendi, né, irmãos, entendo que quando nós fazemos esse período de jejum, e nós vamos ter um projeto de evangelismo bem forte após ele, nós vamos às vezes atrapalhar essa questão do evangelismo, né, onde nós à noite queremos visitar o Natanael, né, nós vamos ter um projeto com os Natanaéis, acredito que você já ouviu isso na célula, se não ouviu, você vai ouvir de volta quarta-feira. Então nós vamos ter pessoas que nós vamos alcançar, e à noite nós queremos às vezes passar lá para tomar um café, passar lá para poder orar com a pessoa, ou chamar ela para participar desse período de jejum, você vai orar por ela. Então é muito importante, né, a gente poder ter essa liberdade e não ficar acusado quando alguém oferecer alguma coisa, porque, né, toda comunhão, todo encontro termina com comida, amém, irmãos? Então à noite você está liberado para comer sem não haverá nenhuma preocupação, e voltamos no outro dia, do nascer do sol ao pôr do sol, amém? Amanhã, às 7 da manhã, né, no meu perfil no Instagram, eu vou estar orando, e gostaria de convidar os irmãos para estarem lá. Se por acaso você já está trabalhando, te entendo, a live vai ficar gravada, você pode assistir depois, mas, para ser bem sincero, gostaria de ter a presença dos irmãos, colocando os seus pedidos de oração. Vou chamar, na verdade, alguns irmãos, né, que são líderes, para participar comigo desse projeto ali de estarmos orando mutuamente. Então você vai mandando ali os seus pedidos, vamos orar pelos alvos da igreja, e também, né, conforme a semana vai indo, vamos começar a colher testemunhos, e vamos também chamar esses irmãos para testemunharem ali, amém? 12:30, irmãos, novamente tem uma outra live, né? Pastor, eu não consegui estar nas 7, então vem 12:30, então nós vamos compartilhar a palavra. Então a lição do dia, né, são 21 capítulos, nós vamos fazer um resumo ali em 25 minutos, e vamos orar, né, pelo aquilo que é o alvo do dia, né, e à noite aqui, irmãos, estamos aqui para orar, para adorar, e fritar, na verdade, os nossos alvos em oração, orar pelos Natanaéis, orar pelo crescimento da igreja, orar pela nossa unidade, orar para que possa Deus criar conexões, a fim que a igreja possa crescer ainda mais nele e por meio dele, amém? Amém, irmãos? Então, nas 2 primeiras semanas, será aqui no prédio, das 8 às 9, ok? Célula, pastor, as células que acontecem durante a semana deverão vir para o culto. Então, célula que é quarta-feira, vai vir para o culto, ok? Para o culto não, para a oração, das 8 às 9. As outras e demais atividades, com exceção do cursão, então nós temos reunião no presbitério. A partir das 9h05, eu subo com o presbitério lá para a minha sala, e nós vamos fazer a reunião, que nós vamos organizar a conferência, tem, na verdade, o projeto Natanael também, para falar com os líderes no outro dia. Então, nós vamos organizar algumas coisas, precisamos nos reunir. Na terça-feira, irmãos, né, das 8 às 9, estamos orando. Mas você que é líder de célula, né, de jovem e de adulto, é o dia do nosso discipulado. Termina a reunião, nós vamos entrar em discipulado, até porque também nós temos que organizar algumas coisas, de coisas que decidimos no dia anterior. Então nós temos reunião normal, amém, irmãos? A questão é que nós vamos gastar a primeira hora da reunião do presbitério e dos líderes, orando com toda a igreja, amém, irmãos? Por 2 semanas. Na terceira semana, aí nós vamos ativar as células itinerantes. Então os líderes de célula devem se organizar, né, para fazer todas as reuniões via célula. Tem gente às vezes que não conseguiu estar todos os dias aqui com a gente, mas a célula acontecendo lá perto da casa dele, né, a reunião de oração, vai conseguir estar. Aí nós vamos estar visitando, na verdade nós, o presbitério, discipuladores, essas células, e juntamente com isso, nós vamos estar, né, passeando, conhecendo cada uma das casas dos irmãos. Então pode ser todos os dias na mesma casa, pode ser, né, invariavelmente, né, 5 dias em lugares diferentes, pode, se a célula é muito grande, quiser multiplicar com o treinamento, fazer em 2 locais, pode também, amém, irmãos? O que precisa acontecer é apenas, a reunião precisa acontecer, amém, irmãos? Glória a Deus. E aí nós teremos uma grande festa no domingo, que é o encerramento do nosso jejum. No molde do ano passado, né, nós vamos ter aí, né, algo especial acontecendo nesse dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tá. Vamos orar?
Feche seus olhos, curva sua cabeça agora e vamos pedir ao Senhor a bênção e a revelação da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa mente, colocamos o nosso coração diante do Senhor agora, para recebermos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos palavras, ó Deus, espirituais, que traduzam, Senhor, as realidades naturais, ó Deus, dos Teus filhos aqui, e eles possam ser alimentados, abençoados, ó Deus, por meio da revelação da Tua palavra, que é alimento para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito, Senhor. Oramos neste momento, Senhor, ó Deus, por aqueles que nos visitam, oramos por aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, aqui entre nós, precisando, Senhor, de uma palavra de esperança, que o Senhor dê a eles fé e conhecimento do Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, irmão, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, eu quero ler com você o verso 5 e o verso de número 7. Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 e 7. E eu quero falar com você sobre o tema do nosso jejum. Nós estamos, que é a unção da multiplicação. Eu quero começar, explorando com você um dos temas, que é uma vida transformada que se multiplica. Fala assim, uma vida que é transformada, ela se multiplica. Amém, irmãos? Então, olha o que o texto diz. João 4, 5 a 7 diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Queria que você pudesse pensar comigo aqui rapidamente. Responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você se deparou com uma grande oportunidade na sua vida? Como foi? O que você fez quando você teve essa grande oportunidade? Eu pergunto isso, irmãos, porque foi exatamente o que aconteceu na vida dessa mulher. A Bíblia, não dá nome a ela. Nós sabemos que na Bíblia os nomes eles são muito importantes, porque normalmente eles definem o significado, até mesmo da passagem, do que está acontecendo na vida daquele personagem. Mas esse dia, aqui nessa mulher, sem nome, mas muito importante, porque essa mulher aqui, ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro mudou a história dela, de maneira que ela se junta ao grupo de mulheres notáveis, importantes, na palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 4, mostra para nós que uma vida, uma vez transformada, ela vai se multiplicar. Eu quero compartilhar com você hoje as atitudes dessa mulher samaritana, que fizeram com que ela não apenas recebesse a salvação, mas ela espalhasse por toda uma cidade aquilo que ela tinha recebido. Ela não guardou apenas para si. A verdade é que ela tornou-se uma pregadora, uma atalaia, uma anunciadora das boas novas, do Evangelho. E ela conseguiu alcançar uma cidade inteira. Se você continuar lendo aqui esse capítulo, você vai perceber que uma cidade inteira veio conhecer a Jesus, e Jesus demorou então mais um tempo ali, ensinando, pregando, e cremos que muita gente foi salva e transformada naquele lugar. Então, o que nós aprendemos com essa mulher que teve a sua vida transformada? Em primeiro lugar, eu posso dizer para você que essa mulher samaritana aqui, ela tornou-se disponível. Esse é o primeiro princípio e a primeira forma como Deus trabalha comigo e com você. A verdade é que Jesus teve uma conversa com aquela mulher, e ele revela ali que ele estava com sede. Ele provoca a conversa, ele fala na verdade de uma água que ela tinha ido buscar ali naquele poço. E uma vez, na verdade, que ela fala para ele, fala assim, como eu sendo mulher, sendo samaritana, você judeu, fala comigo. Ela cria algumas objeções ali, e aí Jesus fala para ela, olha, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Eu gosto de uma outra versão chamada King James, a Mensagem, que fala o seguinte: se você beber da água que eu te der, você nunca mais precisará voltar neste lugar. E aqui nós temos
duas interpretações. O lugar podia ser o poço, mas como Jesus gostava de falar sempre de forma alegórica, eu acredito que depois que nós nos encontramos com o Senhor, você nunca mais volta àquele lugar aonde você encontrou o Senhor Jesus. Se você estava possesso de demônios, se você estava viciado, se você estava embriagado com as coisas deste mundo, se você estava perdido, uma vez que você encontra com Jesus, irmãos, você nunca mais volta naquele lugar. É por isso que eu acredito que toda pessoa que tem, de fato, uma experiência real com o Senhor Jesus, ele não consegue voltar para o pecado, ele não consegue voltar para aquele estado. Algo o preenche, sua natureza muda, a sua realidade muda, você é livre. Romanos, capítulo 5, fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e ele fala então da justificação, nós somos justificados, e agora nós temos paz com Deus. Então, a verdade, irmãos, é que quando nós somos preenchidos pelo Senhor, bebemos da sua água, não precisamos voltar naquele lugar, nós nunca mais teremos sede de coisas naturais, a nossa sede será apenas do Senhor. Para pensar, todo domingo você vem à igreja, vem se reunir com a igreja, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, Você vem se reunir com a igreja, vem cultuar a igreja, você ora em casa, você medita na palavra em casa, você busca o Senhor, você ouve mensagem, tudo por quê, irmãos? Porque um dia você bebeu desta água, e algo agora faz com que você, não tenha mais sede pelas coisas naturais, mas tenha sede pelas coisas espirituais. E todas as vezes que você consegue, desfrutar da presença do Senhor, irmãos, algo te preenche, algo te dá significado. Então, a verdade é que uma água que, se ela bebesse, é o que Jesus está oferecendo, ela nunca mais teria sede. Essa água que o Senhor está oferecendo a ela, é na verdade ali um convite. João 4,15, projeta para mim, querido. Diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher, ela diz: dá-me dessa água. Ela estava o que, irmãos? Disponível. Ela queria, ela estava dizendo: sim, Senhor. Ela está dizendo: eu quero. Irmãos, todas as vezes que nós dizemos: Senhor, eu quero que o Senhor faça a obra em mim. Todas as vezes que nós dizemos: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Senhor, transforma-me. Senhor, muda as realidades interiores dentro de mim. Irmãos, todas as vezes que nós falamos, nós estamos dizendo: estou disponível. E isso é algo que Deus aceita, e acredita em mim, Deus vai começar a operar na sua vida. Deus operou na vida daquela mulher. A mulher samaritana, ela carregava 3 marcas dentro dela. Se você for olhar a história, com cuidado, você perceber que aquela mulher, ela tinha 3 marcas. Aquela mulher, primeiro, era mulher. E numa cultura patriarcal, como a judaica, a mulher, ela não tinha valor. A mulher, ela não tinha valor. Hoje, na verdade, nós temos as mulheres sendo empoderadas, as mulheres trabalhando, hoje as mulheres têm seus direitos, mas naquela sociedade, a mulher não tinha valor. Então ela carregava dentro de si uma rejeição, só pelo fato de ser mulher. A segunda coisa, se você anotar ali, ela era samaritana. Os samaritanos, irmãos, eram desprezados pelos judeus. Por quê? Quando a história de Israel acontece, nós temos Saul e nós temos Davi, o reino do norte com o reino do sul, que era Israel por completo, ele era unido. Mas quando Salomão morre, e ele deixa na verdade seu filho não era um cara muito sábio como ele acaba dividindo o reino. E aí fica o reino de Judá e Benjamim para baixo, e fica as outras 10 tribos para cima. O reino do sul, como a Bíblia chama, que é o reino de Judá e Benjamim, eles foram tomados alguns anos para frente, depois da sua divisão, pela Babilônia. Mas o reino do norte foi tomado antes pelos assírios. Os assírios, eles tinham uma estratégia. A estratégia deles para governar e enfraquecer uma nação era, então, tomar aquele território e tirar as cabeças pensantes daquele lugar, tirar, na verdade, a maioria dos homens e levar eles para outros
lugares. E então, eles lá nesses lugares casariam com mulheres que não eram da sua descendência, da sua nação, do seu povo, da sua religião, e os homens eram trazidos para essa localidade. Então os homens então casavam com as mulheres que eram, na verdade, de Israel, o reino do norte. E aí, nesse cruzamento então de povo estrangeiro com, vamos chamar assim, com o judeu, nós temos um problema. Nós temos uma raça misturada, porque Deus não queria, na verdade, que houvesse mistura, porque uma vez que misturava, trazia, né, os deuses, os falsos deuses, os costumes, a religião, né, várias coisas que faziam com que eles não conhecessem mais o Senhor e se prostituíssem a outros deuses. A verdade, então, que os samaritanos eram judeus, mas não puros. Eram judeus misturados com outros povos que tinham outros deuses, uma confusão. Mas Deus veio tanto para os judeus, quanto também para nós, os gentios, amém, irmãos? Mas uma das coisas que o judeu não aceitava, então, desprezava, porque era uma raça inferior, era desprezado porque era misturado. Então, a verdade é que aquela mulher era rejeitada porque ela era mulher, porque ela era samaritana, mas uma coisa também fazia com que ela fosse rejeitada pela sociedade. Normalmente, pela cultura, as mulheres iam buscar água, né, com seus filhos cedo, no nascer do sol, né, nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque meio-dia o sol está a pico. Nós estamos falando do Oriente Médio. Era quente, é quente. E aí, por que aquela mulher vai buscar meio-dia água? Porque a verdade é que aquela mulher, ela tinha um passado questionável. Ela mesma vai confessar que ela já tinha 5 maridos, e o Senhor fala, realmente, você já teve 5 maridos, e esse que você tem não é seu. Então, para poder fugir da sociedade, para não receber o preconceito, para não receber, né, ali, vamos dizer assim, a rejeição das pessoas, ser xingada, humilhada, aquela mulher, então, ela vai meio-dia à fonte de Jacó. É o horário que Jesus está lá. E aí, então, mesmo ela sendo rejeitada pela sociedade, com um passado questionável, isso não a impediu de receber da água da vida. Esse fala do amor de Deus. Irmãos, Deus não se importa se você é mulher, Deus não importa se você é misturado, ou se você é da raça ariana, né, ou se você é filho de crente, ou é filho, na verdade, de outra religião. Deus ama, Deus considera, e Deus quer ter um relacionamento com você para dar esta água da vida. Todavia também, Deus também não se importa com o seu passado. Aliás, se você entregou sua vida para Jesus, seu passado foi apagado. Na cruz do Calvário, tudo foi anulado. A obra do Espírito Santo é dar a você agora entendimento que você é um novo homem, que você é uma nova mulher, que você agora tem uma nova história. Você era filho das trevas, mas agora você é filho de Deus. Você era pobre, mas agora você é enriquecido nele. Você tinha uma coroa de espinhos, a maldição estava sobre você, mas agora você tem uma coroa de glória sobre a sua vida. Então, a verdade é que Deus aqui nos mostra, na verdade, um princípio, para que haja, na verdade, o recebimento da água da vida, que vai gerar transformação, e com isso multiplicação, irmãos. Ele só precisa de pessoas disponíveis. São as pessoas disponíveis, as pessoas que dizem, Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero, Senhor, ó Deus, eu quero que o Senhor faça a obra em minha vida. Quando você diz, eu quero, o Senhor aceita. Irmãos, entenda, por que Deus escolhe as pessoas disponíveis? Porque não é na nossa força, absolutamente nada. Deus não escolhe os mais bonitos, Deus não escolhe os mais fortes, Deus não escolhe aqueles que são os primeiros, Deus escolhe os disponíveis. Então precisamos aprender a estar disponível para o Senhor. E na maioria das vezes Deus testa a nossa disponibilidade. Por quê? Porque você será usado conforme, sabe, você tem disposição de ser usado pelo Senhor, de obedecê-lo, de ser conduzido por Ele, de receber dEle. Nós podemos olhar isso até alguns exemplos na própria Bíblia. Nós temos Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, do verso 11 ao 22, nós não vamos ler porque é muita coisa, mas
Noé, na verdade, é um exemplo, porque quando Deus o chama, né, para construir a arca, a Bíblia fala que ele teve que ter disponibilidade. Disponibilidade para quê? Para receber, na verdade, do Senhor. Que susto! Estou achando que é um anjo que está aqui do meu lado aqui, mas é o anjo do som, né? Glória a Deus. Só vi os irmãos olhando, eu não tinha visto ele aqui, mas glória a Deus. Veja, Noé, na hora que Deus o chama para construir a arca, ele não questiona, ele simplesmente diz sim. Deus dá a ele, na verdade, as medidas, Deus dá a ele quais são os materiais que deveriam ser usados, Deus fala do tempo da construção com ele, Deus fala que os animais estariam ali, né, e Deus mostra e define todas as coisas. E Noé só faz algo que está lá no capítulo 6, verso 22, assim diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Fala assim: Noé fez tudo o que o Senhor ordenou. É isso que o texto está dizendo. Então Noé foi usado por Deus, irmãos, para, ser aquele que seria o recomeço de Deus naquela presente geração, porque simplesmente ele estava disponível. Nós temos um outro exemplo que é Abraão. O teste da disponibilidade de Abraão foi quando Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Está lá em Gênesis 12:1. Ele se disponibilizou, ele não questionou, ele simplesmente saiu. Então ele deixou tudo o que tinha que deixar e não ficou olhando para trás. Ele simplesmente disse: sim, Senhor. Irmão, quando você diz sim para o Senhor, tenha certeza, Ele vai com você, Ele vai fazer e Ele vai respaldar aquilo que Ele está colocando no seu coração. Nós temos o exemplo de Isaac. Já o teste de Isaac foi diferente do teste de Abraão. Por quê? Porque seu pai, o Senhor disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora Isaac aparece lá em Gênesis 26, como sendo na verdade obediente ao Senhor, porque o Senhor diz: permanece na terra que eu prometi a seu pai. Então, a verdade é que Isaac decidiu se disponibilizar a permanecer. Era tempo de fome, era tempo de seca, mas ele decidiu permanecer. Irmãos, a questão não é ir, a questão não é permanecer, a questão não é voltar, a questão é ouvir o Senhor e estar disponível para ouvir a Ele, porque se você ouvir a Ele, certamente o Senhor vai abençoar. Nós temos o exemplo de Jacó. O teste de Jacó foi diferente de seu pai Isaac, mas ele também foi testado na disponibilidade. A Bíblia fala que Jacó entrou num teste quando ele chega ali no Val de Jaboque, e ele vai lutar com Deus. Gênesis 32, 22 a 32, também não vamos ler, mas você pode mais tarde conferir. O teste foi, na verdade, quanto tempo você consegue permanecer na presença. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, que nós cremos que era Cristo, não tenho tempo para explicar isso, mas a verdade é que abraçou ali, Jacó abraça a perna daquele anjo e fala: não, você não vai sair daqui enquanto tu não me abençoares. E essa luta durou a madrugada inteira até o sol nascer. Quando o sol estava nascendo, naquele momento, então, o anjo abençoa, mas tinha tocado na sua coxa, muda o nome dele, ele tem um encontro com o Senhor, e lá no verso 31 do capítulo 32 diz: nascia o sol quando atravessava ele Betel e manquejava de uma coxa. Eu poderia falar aqui para os irmãos vários exemplos de homens, poderia falar de Isaías, eu poderia falar de Maria, poderia falar de Paulo, poderia falar de Pedro, que largou as redes, mas a verdade, irmãos, todos aqueles que se colocam na posição de se tornarem indisponíveis, Deus usa, Deus respalda, Deus abençoa e Ele vai cumprir o propósito. A minha pergunta para você nesta noite é: você está disponível? Você está disponível? Se Deus te chama agora, se Deus fala com você, você diz: eu quero, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Então a palavra do Senhor sempre será, irmãos: quem tem sede, venha a mim e beba. João 7,38. Mas só bebe aquele que tem sede. Só consegue experimentar do Senhor ou receber transformação quem está disponível a Ele.
Irmãos, Deus não força nada. Deus sempre vai trabalhar te convencendo. Você precisa se permitir ser convencido por Ele. O Espírito Santo é um gentleman. O diabo acusa, o diabo condena, mas o Senhor, o máximo que Ele vai fazer é constranger você com amor. Então, nós precisamos ser daqueles que têm sede, daqueles que têm desejo de ser usado pelo Senhor. Que nesses 21 dias, irmãos, de jejum, Deus possa abrir os seus olhos, e você possa dizer sim, todas as vezes que seus olhos sejam abertos, e você possa falar ao coração das pessoas, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem uma ilustração que eu gosto, que é a história, na verdade, de um maestro famoso, que visitou uma escola de música, e ao visitar aquela escola de música, ele chegou e encontrou, né, alguns alunos ali, e aí então ele pega, né, um violino famoso, caro, né, que valia milhões de dólares, ele põe sobre a mesa, né, ali o estojo e o violino. Ele abre então ali, e ele, pegando aquele instrumento valioso, ele fala: olha, esse violino aqui, ele tem o poder de tocar o coração e as emoções de milhares de pessoas, mas ele só vai cumprir o propósito se vocês decidirem investir a sua vida em ensaiar, treinar e buscar melhorar cada dia mais. Não importa se ele é um instrumento valioso, mas se não tiver treino, se não tiver dedicação, se você não se disponibilizar, não há o que ser feito. Ele não vai tocar a vida de pessoas. Então ele estava incentivando os alunos a serem alunos dedicados, alunos consagrados. Então o valor do violino, irmãos, não está apenas no que ele é, mas está também, sabe, em quem tem ele nas suas mãos e se essa pessoa está disponível a usar. Assim também é a nossa vida, se nós pararmos para pensar. Não basta termos dons, não basta termos talento, não basta termos, sabe, conhecimento. Nós precisamos estar disponíveis para Deus. Nosso propósito, irmãos, ele fica guardado como aquele violino no estojo, se nós não dissermos sim para o Senhor. Se nós não nos dispusermos a: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. É como Isaías. Isaías teve uma visão do céu, e aí o Senhor tinha tocado nos seus lábios, né, e ele tinha naquele momento uma experiência profunda de transformação, porque ele era um homem de lábios impuros, vivia no meio de uma geração de impuros lábios, e aí ele vê uma necessidade. O Senhor está perguntando: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E naquele momento, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer usar você. Tem muita gente lá fora que está precisando de uma palavra de fé e de esperança. Mas as circunstâncias da vida, as nossas decepções, a nossa mentalidade, falta de revelação, faz com que a gente queira ficar dentro do estojo. Não, irmão, você é um violino. Deus quer usar você. Você pode dizer assim: eu quero, Senhor. Fala assim: eu estou disponível, Senhor. Creia nisso, irmãos. A sua disponibilidade fará com que Deus traga transformação e também traga multiplicação na sua vida. Amém? Uma vez, na verdade, um irmão perguntou para mim: pastor, o senhor como pastor, o senhor sempre está ocupado com tantas coisas, né? E eu vejo que a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo ter tempo para a nossa família. E como é que o senhor lida com essa questão do tempo para a sua família? Não é família de Ana, as crianças, né? Mãe, pai, irmãos, cunhado, né? Os familiares, ele estava falando. Eu falei: olha, irmão, quando eu aceitei o chamado com o Senhor Jesus e percebi a rotina do ministério, né, como é que ela funciona, que às vezes não vou, por exemplo, hoje estou servindo a Deus aqui em Brasília, minha mãe está em Curitiba,
Meu irmão, minha irmã, a quem eu amo, também estão lá em Curitiba. Dificilmente vou ver eles, né, de forma regular. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei com Deus: Deus, eu vou cuidar das suas coisas. E o Senhor vai cuidar da minha família. Irmãos, tenha certeza. Deus cuida dos nossos quando nós cuidamos daquilo que é o interesse dEle. Amém? Então, entenda isso. Segunda coisa que nós aprendemos, né, com essa mulher aqui, segunda atitude, é que a mulher samaritana, ela não resistiu ao ser confrontada. Jesus disse, ou Jesus, melhor dizendo, conduz a conversa, até o ponto, na verdade, de aquela mulher ser sensível, né, e estar ali não apenas querendo receber da água, mas o Senhor precisava, né, você quer receber da água, mas tem algo que precisa tratar na sua vida aí, tem algo que precisa ser consertado, né, você está aí, né, cheio de sede, mas junto com a salvação, com o novo nascimento, precisa haver provas de transformação. É por isso que nós cremos, irmãos, que quem nasce de novo não continua sendo o mesmo. Não pode ser o mesmo. Tem que haver um novo testemunho, porque algo aconteceu, sabe? O Espírito Santo veio habitar nele, o Espírito dele agora é um com o Senhor. Amém? E aí Jesus, vendo essa situação ali, Jesus confronta ela. Ele diz: vai e chama o teu marido. Está lá em João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A segunda atitude que trouxe, né, a questão da multiplicação, ou da obra da multiplicação na sua vida, né, daquilo que Deus estava construindo naquele momento, na vida daquela mulher, foi o fato dela não fechar o coração, dela não resistir, de ela não ficar ofendida, quando Jesus a confronta. Pelo contrário, ela no momento e no instante que ela recebe a palavra do Senhor, ela quebranta. Ela simplesmente dá a resposta certa, a atitude certa, né? Porque ela diz, né, ali no verso 17, ela diz: ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, Senhor. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, Jesus expõe aquela mulher, mas não é para humilhar. Entenda, todas as vezes que Deus está confrontando-nos, toda vez que Deus está tratando algo em nossa vida, não é para humilhar, é apenas para revelar a nossa mazela, a fim que possamos nos arrepender, né, perceber o nosso estado real, e agora Ele possa curar. Quando Jesus fala conosco, irmãos, não existe condenação. A verdade, quando Jesus fala, sempre virá acompanhada de graça. Não existe, sabe, multiplicação sem transformação interior. Antes de alcançar uma cidade, Deus precisa confrontar o coração daquela mulher, e confrontar o seu coração, e confrontar o meu coração, porque a obra também começa em mim. Alguém pode dizer amém aqui, irmãos? Então, isso, o confronto, é o chamamento, ou o chamado de Deus para o quebrantamento. Então, há filhos de Deus hoje que não podem ser confrontados. Nós vivemos uma presente geração que não gosta, na verdade, de ser confrontado, que acha, na verdade, que tudo ser exposto, os direitos humanos. Esses dias atrás, eu vi alguns crentes curtindo, né, o Cortella lá, que é um filósofo, né, e falou assim, né, que o bom líder, ele, como é que ele falava? Ele elogia em público seus liderados e confronta no particular. E aí os irmãos, like, aí aparecendo lá, Eva, Cis, né, tô brincando, né, mas o nomezinho dos irmãos tudo lá. Fica esperto, irmão, tô de olho em você, entendeu? E aí acontece, os likezinhos tudo lá, tá. Falei, mas aonde está na Bíblia isso? Só porque um idiota falou, você acha que isso é verdade? Irmãos, todas as cartas, todos os profetas, Jesus no seu discipulado, como é que ele tratava? Quando ele fala,
para trás de mim, Satanás. Ele falou para Pedro. Ele falou isso no particular, chamou no canto. Quando ele começa a dar dura no povo, que os 120 abandonam ele, só fica 12, ele diz, vocês também não vão? E aí os 12, com o coração da mulher samaritana aqui, né, que permite ser confrontado, assim, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus, ele trata no público. Se puder tratar no particular, é melhor, amém? Não estou falando que tem que tratar só no público. Mas cuidado com certos conceitos, porque nós vivemos uma geração dodói, melindrosa, Nutella. Mas nós, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, nós somos gente de fibra. Amém, irmãos? Nós entendemos que quando Deus nos confronta para nos curar. No caso, aquela mulher precisa ser curada daquela vida, né? Onde ela teve 5 maridos e agora o 6º que ela tinha, de quem que era esse marido? Não era dela, é o que o texto diz. Então ela precisava abandonar aquilo. Então, acredite, confrontar é uma forma que o Senhor, sabe, quebranta a nossa alma. Não fuja do confronto. Reaja, responda com o coração quebrantado. Alguém pode dizer amém, irmãos? Sabe, se você quer a unção de multiplicação sobre a sua vida, você precisa se permitir ser tratado. Irmão, você não é essa maravilha toda e nem eu sou. Vai ter momentos na vida cristã aqui, nós vamos envelhecer junto em nome de Jesus, amém? Onde você vai ter que me corrigir, vai falar certas coisas, pastor, isso aí eu não gostei, isso eu não gosto. E eu vou ter que ser humilde e dizer, irmão, não era a intenção, não foi assim desse jeito, me perdoa, né? E aí você vai me perdoar em nome de Jesus, né? Porque eu vou perdoar você, só espero que você me perdoe no dia que eu falar com você. Então, nesse sentido, você possa entender que faz parte da vida, irmãos. Não existe como andar com pessoas, não existe como você andar com o Senhor e não ter choques, e não ter coisas que precisam ser corrigidas. Você quer ter aliança com alguém, você quer ter aliança com Deus, irmãos, vai ter confronto. A Bíblia fala que Pedro teve um confronto com Paulo. Porque ele estava lá comendo com os gentios, aceitando tudo, e aí chegou um pessoal de Jerusalém. Quando chegou o pessoal de Jerusalém, ele deixou os gentios, deixou Paulo, e ficou lá com a patotinha dele, com a panelinha dele. Cuidado com esse negócio de panela, tá, irmão? Cuidado com esse negócio de panela, porque a panela é afinidade carnal. Nós não andamos por afinidade carnal, nós andamos por afinidade espiritual. Amém? Aí Paulo vai lá confrontar, está lá em Gálatas, vai lá e confronta, resiste ele na cara. Fala assim, tu está errado, porque você comia na valia com os gentios, você falava, né, que você cria naquilo que nós estamos vivendo como evangelho, mas e agora? E aí, Pedro é tão humilde, irmãos, homem de Deus, que na carta, né, de 1 Pedro, ele fala sobre esse assunto, e ele também fala que as escrituras de Paulo eram sagradas, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Esse é o cara humilde, esse é o pastor da igreja de Jerusalém, esse é o Aloísio Silva lá daqueles dias. Amém, irmãos? Então, existe, na verdade, o exemplo também de 2 reis na Bíblia, que demonstra, né, para nós, exatamente a realidade desse texto de João capítulo 4. Esses 2 reis apontam, né, para aqueles que andam na carne e para aqueles que andam no espírito. O primeiro exemplo é Saul. Quando no livro de 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma ordem a Saul por meio do profeta Samuel, né, que ele deveria ir lutar contra Amaleque, né, os amalequitas, e ele deveria destruir, matar o rei, matar na verdade todos, e tudo que tinha naquela terra deveria ser queimado, deixado lá, nada trazido para Israel. Mas Saul vai lá e preserva aquilo que ele acha melhor, segundo a opinião dele, desobedecendo a Deus. Então Deus fala ao profeta Samuel que se arrependeu de ter ungido Saul, e manda o profeta, né, aonde Saul estava. Chegando lá, Samuel confronta Saul, e em vez dele se humilhar, em vez dele quebrantar, em vez dele reconhecer que estava errado, porque o Senhor tinha dito para ele como fazer, mas manda você fazer de um jeito, você faz do outro. Naquele momento, então, ele se justifica, resiste, né, à direção de Samuel, e a verdade, irmãos, é que ele culpa o povo, e ainda depois, errado, ele constrói uma estátua, né, em sua homenagem. Em outras palavras,
não houve quebrantamento genuíno e nem verdadeiro na sua história. Por isso, perdeu o reino. Em vez de multiplicar, teve subtração. Agora nós temos outro exemplo. Nós temos o exemplo de Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, o rei Davi, ele comete adultério com a esposa de um dos seus soldados e ainda mata Urias. Deus manda o profeta Natã conversar com ele sobre o assunto. Mas diferente do seu rei antecessor, Saul, Davi não se justifica. Na hora que Natã confronta ele, ele rasga roupas, coloca a boca no pó, se humilha e pede a misericórdia do Senhor. Olha que coisa poderosa. Perceba, irmãos, que ambos os casos o Senhor confrontou por meio, na verdade, de profetas. Mas não para humilhar ou para condenar, antes para disciplinar e corrigir a rota de ambos os reis. Porém, as atitudes foram ambíguas, foram diferentes, opostas. Um quebrantou e o outro resistiu. Jesus, irmãos, ele só confortou a mulher samaritana depois que ela bebeu. Então o confronto foi depois um novo nascimento. Então quando ela bebeu da água, nasceu de novo, o Senhor agora passa a tratar com ela. Isso nos fala de uma realidade. Primeiro, Deus só trata com seus filhos. Você precisa entender isso. Pastor, porque o ímpio faz tudo errado e não acontece nada na vida dele. Leia Salmo 37, por favor. Deixa o ímpio na sua impiedade. No final da história, você vai ver que o Senhor vai separar o joio do trigo, a palha do feno. Aquilo que tem valor, que não tem valor, e você vai ver como o Senhor vai exaltar aquele que anda na impiedade, aquele que anda na justiça, e vai tratar com aquele que anda na impiedade. Mas, irmãos, no presente momento, quem vai ser tratado são os filhos, para que quando chegar o dia, eu e você não sejamos reprovados. Então, o confronto é necessário. Mas nós temos o exemplo de Saul e de Davi. Quem você é? Você é Davi ou você é Saul quando confrontado? Você é o cara que quebranta ou você é o cara que resiste? Toma cuidado com isso. Uma ilustração boa para isso é a ilustração de você pegar uma panela com água e botar ela para ferver. E quando ela chega a seus 92 graus Celsius, ela começa a borbulhar. Por que 92, pastor? Porque nós estamos a 1.100 nível, acima do nível do mar, então não é 100 graus Celsius. 100 graus é só quando está no nível do mar. O pastor Hermes também é cultura, irmã Eva. E aí o que acontece? Então você começou a borbulhar, você pega ovo lá da sua geladeira, ovo cru, e coloca dentro da panela d'água. Pega uma batata e coloca também junto. A diferença vai ser brutal. A batata, ela vai amolecer. Dependendo do tempo que ela ficar lá, ela vai derreter até. Mas o ovo, irmão, quanto mais tempo ele fica, mais duro, mais enrijecido ele se torna. Então, a água é a mesma, a temperatura é a mesma, mas as atitudes são diferentes. Então, assim acontece com alguns de nós, quando confrontados pelo Senhor. Uns derretem, se rendem rápido, por isso Deus dá favor, por isso Deus estende misericórdia, por isso Deus os frutifica, por isso Deus os abençoa. Mas o crente legalista, o crente que vive na lei, faz tudo certinho, que agora ele fica até irado com o que tem favor. Mas aqui o outro é humilde, irmão, você é arrogante. Você se orgulha daquilo que deveria ter vergonha, mas Deus dá, na verdade, graça àqueles que se humilham. Por outro lado, outros enrijecem, resistem. Então a pergunta é: quem é você quando confrontado pelo Senhor? Visando a sua transformação. O Senhor precisa transformar. Irmãos, todos nós aqui, presta atenção, se você tem o Espírito Santo de Deus, tem alguma coisa que Deus está trabalhando hoje na sua vida. Tem algo que Deus está trabalhando. É o cumprimento da língua, é os olhos, sabe? Às vezes é um dom, um talento que está enterrado, às vezes é uma atitude ruim, às vezes é personalidade, às vezes é uma questão de caráter, não sei, mas todos nós temos. A palavra
do profeta hoje para você é: não endureça o coração, não resista, deixa Deus trabalhar. Fala: Senhor, faz a tua obra. Nesses 21 dias, Senhor, eu quero ter favor na minha vida. Eu sei que o favor vem pela transformação. Então transforma o meu homem interior. E olha para cá, deixa eu falar algo bem categórico com você aqui, assim, de irmão para irmão, com todo carinho. Não seja vítima. Você nunca será transformado enquanto você ficar se achando vítima. Ah, porque o governo não fez por mim. Ah, porque eu nasci na família errada. Ah, porque meu pai me abusou. Ah, porque minha mãe era muito dura. Ah, porque eu fui abandonado. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque o pastor não me dá atenção. Ah, porque o meu líder. Ah, porque eu não pertenço a essa célula. Irmão, pare de ser vítima. Você está justificando. Você está endurecendo. A forma de você ser trabalhado por Deus é você entender o seguinte: Senhor, está errado. Não o que fizeram comigo, mas o que está aqui dentro. Então, Senhor, transforma-me, muda-me, regenera, faz nova todas as coisas. Se cometeram injustiça contra mim, sabe? E realmente, às vezes seu pai, o governo, sei lá, o pastor, sei lá quem passou na sua vida, aprontou para você, traiu você, rejeitou você, abusou de você, usaram você. Irmão, às vezes fizeram. Fala para o Senhor: Deus, eu abro mão de toda justiça, e o Senhor é a minha justiça. Então me restitui, me levaram, me dá em dobro. Me abusaram, então Senhor, traz a consciência limpa novamente, restitui. Me dá, na verdade, uma nova vida. Pede para o Senhor fazer. O que fizeram com você? Pede para o Senhor fazer de forma dobrada, restituição na sua vida, filho. Faz de Deus, é assim que você faz de Deus a sua justiça. Mas o problema é que eu e você, muitas vezes, sabe, entramos em demanda. Ah, porque fizeram isso? Ah, porque sei o quê? Irmão, tem gente que saiu da sua vida e você está chorando, porque você foi usado, mas na verdade, Deus colocou na luz. E foi livramento essa pessoa sair. Você está achando que é perda, mas é livramento. Tem conversas que você não ouviu, mas Deus ouviu. E por uma questão de justiça, Ele te afastou. Mas agora você se sente rejeitado. Irmão, vai para Deus. Você precisa de quarto de escuta. Você precisa ouvir o Senhor. Então, eu diria a você hoje, com todo amor e carinho: não seja vítima. Vitimismo não combina com homens e mulheres de Deus. Você não vai ver nenhum homem e nenhuma mulher de Deus, sabe, lambendo ferida. Muito pelo contrário, você vai ver eles, que nem Ana, amargurada de espírito, porque estava sendo humilhado por Penina, estava ali sentindo-se amaldiçoado, porque a mulher que não gerava naquele entendimento da geração que ela vivia, uma mulher que não gerava filhos, ela tinha uma maldição sobre a sua vida. Então ela está ali, amargurada, pela humilhação, por achar que tinha maldição, pelo contexto de vida que ela tinha um marido que amava ela, mas ela não conseguia enxergar o amor do marido. Mas mesmo amargurada, irmãos, ela não desiste da vida, ela não fica colocando a culpa nos outros, ela não fala que o problema da vida dela era o marido. Ela vai para Deus. Senhor, se tu te lembrares da tua serva, de mim não te esqueceres, e me der um filho varão, eu vou dar ao Senhor. E porque ela teve fé para pedir, Deus dá a ela o filho para gerar transformação. Ela entrega o filho e recebe mais 5. Isso é graça, irmãos. O vitimismo nada mais é do que justiça própria. Sabe, de você querendo, de alguma forma, dizendo que você não merece. Irmão, se tem uma coisa que eu e você merecia, era a morte. Porque o salário do pecado é a... Mas Deus te dá vida todos os dias. Respira fundo aí. Pois é, se tem vida, se tem saúde. Então veja que isso já é graça. Então, esquece quem te prejudicou, quem passou na sua vida e te marcou negativamente. Entrega isso para o Senhor. Fala: Deus, eu entrego ao Senhor a dor, faço do Senhor a minha justiça. Dá para mim, Senhor, restitui o que eu perdi, o que me levaram, o que me roubaram, o que falaram. Senhor, Tu és o meu grande prêmio. Amém, irmãos?
Então, o alvo de Deus para a sua vida é que você viva uma vida no Espírito. Amém, irmãos? Então, aqui não estou falando apenas de salvação, estou falando de você estar resolvido em Deus, de permitir-se ser tratado, né, de permitir-se ser curado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu digo para você, deixa Cristo reinar, confrontar, governar, mudar, transformar, precisa ser mudado, e tu serás vencedor, frutífero, tu terás avanço, conquista, vitória, em nome de Jesus. Então, multiplicação, ela não nasce da aparência religiosa, mas ela nasce de um coração que, quando confrontado pela verdade, quebranta. Se Cristo mostrou, irmão, faz, Senhor. Isso gera multiplicação. Amém, irmãos? Vou pedir para você ficar em pé, nosso tempo já está um pouquinho avançado. Eu não vou conseguir terminar, né, a mensagem aqui do jeito que eu queria, mas preciso só falar esse último ponto para você. A última coisa, ou a terceira coisa que nós aprendemos com a mulher samaritana, é que Jesus tornou-se o centro da vida dela. A primeira atitude é que ela tornou-se o quê, irmãos? Disponível, fala comigo, disponível. A segunda é que ela não resistiu quando confrontada com a verdade. O Senhor confrontou ela para a transformação, ela não resiste. Porém, naquele momento que ela carregava o cântaro ali, naquele momento, irmãos, os seus olhos foram abertos. E na hora que ela vê quem é Jesus, as suas prioridades são mudadas. Capítulo 4, verso 28, na parte A, na primeira parte do versículo, diz: quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro. Por que ela deixou aquele cântaro e foi à cidade buscar as pessoas, irmãos? Porque os seus olhos foram abertos. Quando Deus, sabe, nos confronta e somos transformados, os nossos olhos são de fato abertos, irmão, eu tenho certeza, a prioridade de vida muda instantaneamente. Você quer Jesus, você escolhe o Senhor, você ama o Senhor, e a verdade é que agora, aquela mulher, irmãos, né, tinha a sua necessidade diária preenchida, ela estava preenchida. Então ela abandona a sua antiga rotina, e ela agora vai à cidade, perde até a vergonha, porque ela estava buscando água meio-dia para não ser vista, agora ela vai lá na cidade dizer: encontrei o Messias. E ela traz a cidade inteira, irmãos, para ter um diálogo com o Senhor Jesus. Então, naquele momento, a verdade é que aquela mulher, ela não enxerga Jesus apenas agora como um profeta, porque foi a primeira coisa que ela identifica, né? O Senhor é profeta? Mas agora ela enxergava ele como o Messias, o prometido, o ungido, o Filho de Deus. E então, naquele momento, a vida dela é mudada pela revelação que ela tem. Irmãos, quando você tem revelação, seus olhos são abertos, se diz sim, deixa ser tratado, seus olhos são abertos, naturalmente as prioridades vão mudar na sua vida. Você não tem mais que fazer esforço para escolher o Senhor, escolher as coisas espirituais. Você vai escolher porque essa é a sua vontade. Muitos irmãos, eles dizem: pastor, é difícil, é complicado servir a Deus. É porque seus olhos ainda não foram abertos, porque no dia que os seus olhos forem abertos, você permitir que Ele transforme, te confronte, você diga sim para Ele, tenho certeza, as prioridades mudam e você vai se apropriar do jugo que é leve. Por isso diga nesta noite: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu quero na minha vida. Senhor, faz a tua obra, transforma, Senhor. Se tiver algo para o Senhor me confrontar, confronta logo, porque eu quero ganhar tempo e não perder anos da minha vida vivendo apenas de aparência ou de uma vida religiosa. Quem conhece Jesus, irmãos, como o Senhor da sua vida, ele vai ter uma experiência de jorrar dessa fonte. E eu quero que você jorre dessa fonte. Eu quero que você seja a fonte para muita gente lá fora que tem sede. Nós vamos orar durante esses 21 dias por 3 pessoas que nós queremos que elas tenham uma experiência com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu quero que você possa não apenas trazê-la para o culto, mas eu quero que você seja a fonte de vida na vida dela. Em nome de Jesus.
que toda a sua necessidade pessoal seja suprida e você tenha tanto para derramar na vida daqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus, que assim seja, que você esteja aberto para isso. Amém? Pastor, eu não sei aonde Deus quer me mudar, o que o Senhor quer fazer com a minha vida. Vamos entrar juntos nesse 21 dias de jejum? Vamos abrir mão de coisas naturais e buscar as do céu. Vamos abrir mão, na verdade, de tempo que nós gastávamos conosco para aumentar o nosso tempo com o Senhor. Irmãos, inevitavelmente a unção e a multiplicação vai acontecer em nossas vidas. A Bíblia fala que se nós andássemos com o Senhor, nós precisamos correr atrás das bênçãos. É elas que vão correr atrás de nós. É assim que vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Coisas boas, coisas incríveis, extraordinárias estão à sua frente. Só se importe em conhecer o Senhor, fazer a sua vontade e deixa que o resto Ele vai acrescentar em boa medida sobre você, em nome de Jesus. Então, assim como a mulher samaritana, que os seus olhos sejam abertos e você possa enxergar a beleza de Cristo nesses 21 dias. Eu creio, irmão, se você vir para as orações, se você se dedicar, a ler com o coração correto, dizendo: Senhor, transforma-me, Senhor, gera fé no meu coração, fala comigo, tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Quantos estão comigo nessa, irmãos? Amém. Vamos juntos jejuar? Posso contar com você em nome de Jesus? Então, eu quero que você possa assumir esse compromisso, não comigo, não com o seu líder, mas com o Senhor. 21 dias, você se dedicar ao Senhor, para receber dele em nome de Jesus. Por quê? Porque uma vida transformada se multiplica em nome de Jesus. Vamos adorar? E aí nós vamos orar encerrando. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Levante suas mãos e declare isso. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar